A África é marcada por muitos contrastes e abriga povos falantes de mais de 1000 línguas e dialetos diferentes, com cultura, costumes e hábitos diversos. Isso contradiz a ideia que muitas pessoas têm de que a África é um continente homogêneo, onde todas as pessoas são iguais em todos os aspectos, culturais, linguísticos, físicos e no seu desenvolvimento tecnológico. Quem não podia ter filhos era desprezado pelo grupo social, e o número de filhos de uma família era proporcional ao seu prestígio na comunidade. As mulheres férteis eram disputadas e até raptadas pelos seus pretendentes. Por acreditarem na existência de uma vida após a morte, alguns desses povos enterravam seus mortos acompanhados de seus pertences, de forma semelhante ao que ocorria na cultura egípcia. O estudo das religiões africanas é dificultado pela variedade de ritos e cultos existentes. Cause this is Africa. Samina mina, waka waka, Samina mina, sangalewa. This time for Africa. Na antiguidade, a África era chamada de Etiópia e os africanos de Etíopes, em grego, terra dos homens de pele negra. O mapa representa a localização dos povos africanos. A palavra Bantu significa seres humanos. Essa expressão refere-se ao conjunto de povos africanos que falam as línguas do grupo Bantu. Trouxeram para o Brasil a capoeira, berimbau, cuica, entre outros. Aproximadamente em 1000 a.C., os bantus começaram a migrar para o centro-sul do continente, região onde atualmente estão Angola, Camarões, entre outros. Boa parte dos milhões de africanos que vieram como escravos para o Brasil, no século XVI, pertenciam ao povo banto. Ao chegar aqui, o povo se concentrou em regiões de produção de açúcar. Situava-se a oeste do continente africano. O reino floresceu a partir do século III da era cristã, graças ao comércio que se estabeleceu entre árabes e ganenses, por meio de caravanas árabes que vinham do norte da África, para trocar ouro por tecidos, cobre, sal, joias, tâmaras e figos. Durante aproximadamente um século, os povos dominados pelos soninques eram obrigados a pagar tributo sobre o comércio de mercadorias e a produção de metais preciosos, o que contribuiu para a formação de um poderoso exército. Esse império desenvolveu-se entre os séculos XIII e XVI. Expandiu-se com a anexação das cidades de Tombuctu, Gao e de Gene. Tombuctu se tornou um dos principais centros de cultura do continente. Mesmo após o declínio do reino, Tombuctu permaneceu como um dos principais polos islâmicos da África subsaariana. Foi a partir do século XIV que se iniciou a desagregação do reino. Por volta de 1550, o reino de Mali perdeu sua hegemonia ao ser derrotado por Uma e incorporado ao Império Songhai. A civilização Yoruba se desenvolveu a partir do século XI e constituiu-se como uma sociedade tipicamente urbana, caracterizada por uma economia diversificada e por ofícios especializados. A maioria dos escravos trazidos para a Bahia era de ascendência Yoruba. A cidade de Salvador também recebeu grande contingente de escravos fiéis à religião islâmica, os Malis. Este reino situava-se a sudoeste de Ifé e há indícios de que tenha se desenvolvido entre os séculos XII e XIII. Um dos primeiros registros escritos sobre esse centro urbano, político e comercial foi feito por um comerciante de escravos português chamado João Afonso Aveiro, no final do século XV. No século XV, o Oba Ewari aumentou seu poder por meio de reformas importantes.
Sob seu governo, o território de Benin se expandiu e o comércio com os europeus se intensificou. Produtos como pimenta, marfim e tecidos, e também escravos, eram os principais artigos comercializados. Fundado no século XIV, o Império ocupava grande extensão da África centro-ocidental e reunia diversas províncias. A população era formada por grupos de etnia banto, especialmente os Bakongo. Da região do Congo veio a maior parte dos africanos que se tornaram escravos no Brasil, especialmente na região do atual estado de Minas Gerais. O primeiro europeu a chegar às proximidades do Congo foi o navegador português Diogo Cão, em 1483. Oi, poderia me vender um escravo? Ah, pode ser. Pode parar. Oh, muito obrigada. O rei do Congo iniciou um processo de assimilação da cultura portuguesa e de estreitamento das relações diplomáticas e econômicas na tentativa de um aportuguesamento das culturas locais. Disposto a converter-se ao catolicismo, o rei congolês pediu aos portugueses que enviassem professores e padres para ensinarem os mandamentos da fé católica e a língua portuguesa. No século XVI, foi ao trono Dom Afonso I. É apontado como um dos maiores imperadores da região. Durante o reinado, ele centralizou o poder político, expandiu as fronteiras do reino e desenvolveu as cidades do império. Fez o papel de missionário na divulgação dos mandamentos cristãos. Incentivou a educação formal. O catolicismo não pôs fim às tradições religiosas locais. Vindos do norte da África, os berberes atravessaram o deserto do Saara para comerciar com os povos da África Ocidental. As regiões localizadas ao longo das rotas comerciais foram favorecidas e muitas deram origem a grandes impérios como Gana e Mali, situados ao sul do Saara. A atividade comercial possibilitou o intercâmbio cultural entre os diversos povos do continente. Apesar da riqueza do continente, o escravismo se tornou fundamental para a economia africana. A escravidão era praticada na África antes mesmo da chegada dos europeus ao continente. A escravidão era utilizada pela justiça como punição, principalmente nos casos de assassinatos, roubos, casos de bruxarias e adultério. Não se deve tentar justificar a escravidão por fins comerciais, realizada pelos europeus a partir da Idade Moderna, utilizando o argumento de que ela já existia na África. Awim,